Bom dia boa noite a todos. Meu nome é Simone Noer, eu estou na coordenação da programa de DIP, de pós-graduação da DIP, da UFRJ. Esse programa, esse ano, está fazendo jubileu de ouro, com 50 anos, é um dos primeiros cursos de medicina e pós-graduação do Brasil. E a gente está comemorando com uma grande pandemia. A gente tem, então, essa disciplina de tópicos em DIP, que está sendo feita hoje, no dia 2 de junho, por via remota, por causa da excepcionalidade da pandemia, e nós estamos cada um em sua casa. A coordenação dessa disciplina é feita pelo Diego, que é nosso pós-doutorando, e vai assumir, de agora em diante, essa apresentação. Só para lembrar, essa semana a gente tem 2 aulas, essa aula é uma aula extra, a pedido dos médicos colegas que estão trabalhando frente a frente com os pacientes, e amanhã a gente tem outra aula sobre manifestações neurológicas. Eu tenho o prazer de já agradecer a Monique, que é minha companheira, docente da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, do Departamento de Clínica Médica, com área de concentração em hematologia, e é a nossa referência para o assunto de manifestações hematológicas nesses pacientes. Monique, muito obrigada por tudo. E só para lembrar, a gente, como tem pessoas de vários locais, a gente vai fazer as perguntas por chat. Então, se vocês quiserem já ir fazendo, o Diego vai organizar depois da apresentação da Monique. Um beijo a todos, até mais. Ok, boa noite a todos, obrigada Simone, obrigada Diego. Então, vamos fazer essa apresentação. Eu sou hematologista, né? E, enfim, esse é o primeiro slide para justificar o nosso encontro aqui, né? A gente pode falar que essa Covid atrapalhou a vida de todo mundo, uma pandemia, muita coisa nova acontecendo, muita coisa que a gente não sabe. Fato é que a gente já tem mais de 500 mil de infectados, né? E qual é a parte que me cabe nisso? A parte é lembrar que em toda infecção eu tenho a ativação da coagulação, tá? A gente chama isso de tromboinflamação, quer dizer, o processo inflamatório infeccioso se comunica com a coagulação. Então, eu trouxe esse desenho aqui, que ele é bem fácil, né? Lá na ponta esquerda eu tenho um micro-organismo qualquer, que está o nome ali, sepsis, ele ganha a circulação, ele vai ativar a defesa, esse processo inflamatório, e eu vou representar aqui a ativação da coagulação via monócito, porque é bem fácil, tá? Eu tenho aqui uma célula que expressa o fator tecidual, se é que vocês lembram disso. O fator tecidual, ele bota para rodar, né, o que a gente chamava antigamente de via extrínseca da coagulação. Na verdade, ele é o fator mais importante para deflagrar a formação do coágulo de fibrina. Então, a gente vê ali no desenho, né, a formação da fibrina. Essa fibrina, ela, numa situação normal, qual é o objetivo dela? É obstruir um vaso lesado para que você tenha um coágulo e que o sangue não escape. Não é a situação que a gente tem aqui. A situação que a gente tem aqui, tá? É esse processo sendo ativado via inflamação e infecção, né? E dentro de doentes graves, seja por uma sepse, seja por trauma, seja até por neoplasia, a extrema manifestação dessa ativação da coagulação, a gente conhece como coagulação intravascular disseminada, tá? Geralmente de doentes muito graves, de doentes em UTI, né? Mas essa coagulação, a gente geralmente tem um fenótipo que é sangrante, que eu vou mostrar. Só lembrando como é que a gente classifica um doente com coagulação vascular intravascular disseminada, né? Nessa coluninha aqui que tem o overt DIC, eu tenho um doente com o CID ou CIVD, tá? Plaqueta baixa, dímero D alto, um TAP alargado, quer dizer, com mais segundos do que seria o seu normal, um fibrinogênio mais para o baixo, né? E quando eu tenho essa pontuação, eu digo, esse doente está em coagulação vascular, intravascular disseminada, tá?
E só lembrando, nessas coagulopatias do doente grave, que pode ter algumas apresentações laboratoriais distintas, quais as situações que aumentam muito o dímero D, que vai ser o motivo aqui da nossa conversa com a COVID. Ali eu marquei a coluna nível de dímero D, e lá embaixo a gente vê que tem a CIVD aumentado, e uma outra situação que é a hiperfibrinólise, que aumenta muito o dímero D. E isso é uma coisa que a gente vê, o pessoal do CTI vê muito mais até do que eu, que sou hematologista, né? E o que a COVID, a infecção pelo coronavírus, tem a ver com isso? Eu trago aqui uma tabelinha representando uma primeira série de casos. Essa série aqui é chinesa, eles começaram a publicar, tem muitas publicações semelhantes, nos quais eles chamam a atenção. Aqui está apresentado na segunda coluna não sobreviventes, quer dizer, os doentes mais graves que morreram e os sobreviventes, e eles botam nas linhas vários resultados de laboratório. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a linha do TAP em segundos, tá? Eles acharam aqui uma média de 12 segundos, que para quem está acostumado isso é normal, 12 segundos em quem morreu e sobrevivente 11. Apesar de ser muito semelhante, eles encontraram aqui uma significância estatística. Isso se repete em vários estudos, tá? Uma outra coisa que chama atenção é o dímero D, ali a penúltima linha. Dímero D num ponto de corte maior do que 1 micrograma por ml, e aqui a gente também tem como unidade, às vezes, o nanograma por ml, aí você multiplica por 1000, então esse dímero D mais comum a gente veria acima de 1000, né? Essa proporção, esse ponto de corte presente, uma proporção de mais de 80% nos doentes que foram a óbito. E essas diferenças entre sobreviventes e não sobreviventes com uma significância estatística. Um outro estudo de outro autor, também chinês, mostrando a mesma coisa. Ali para a direita, vamos na coluna dos sobreviventes e dos não sobreviventes, né? Eu marquei ali o TAP discretamente mais alargado nos pacientes que morreram e um dímero D mais alto nos pacientes que morreram com significância estatística. Tem um monte de publicação desse tipo. E aí os chineses começaram a comentar esse tipo de achado, né? E, enfim, resumindo o achado desses estudos. De fato, o que se observa na COVID é dímero D aumentado e, às vezes, muito aumentado, tá? Um valor maior do que a gente está habituado a ver em situações que o dímero D de fato aumenta, tá? Aqui na primeira figura, eu vejo uma linha do tempo, né, variando até 14 dias da internação do doente no hospital, e dentro daqueles que vão para unidade de terapia intensiva, que é o risquinho vermelho, né, valores de dímero D mais elevados, quer dizer, sugerindo que os doentes mais graves, na sua grande maioria em ventilação mecânica, evoluem com dímero D mais alto e muito alto. Por exemplo, 6.000 de dímero D é um dímero D muito alto, tá? Em relação à plaqueta, ao TAP e ao fibrinogênio, né, existe uma variação, mas a gente vê que esta variação não dá conta dos critérios do CIVD. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de passar nessa conversa, que isso que o coronavírus está fazendo, né, pelo menos até o 14º dia de internação, não é CID, não é CIVD. É um dímero D no céu, mas isso não é CIVD, tá? Essa outra figurinha é para mostrar esse valor prognóstico do dímero D, né? Os doentes com dímero D muito elevado são aqueles que não sobreviveram. E, de fato, valores muito altos, acima de 40.000, exemplificado aqui nessa figura. Bom, então, eu disse que isso não é CIVD e eu vou tentar fechar com essa outra figura aqui. Nessa representação, eu tenho 3 coluninhas, né, da hemostasia. Se a gente for classificar a hemostasia durante um doente grave, aqui
durante uma sepse, isto é, a tromboinflamação durante a sepse, o comportamento da primeira coluna, tá, seria o que eles chamaram, aí esse autor chamou de uma hemostase adaptativa, que na verdade é uma fase reacional. Então, se a gente acompanhar aqui a linha vermelha, que é plaqueta e fibrinogênio, a gente vai ver que a plaqueta e o fibrinogênio estão subindo. E a gente vê isso em doente, a gente chama isso de uma resposta reacional. Em doente infectado, em pneumonia, né? O doente que tem trombocitose e fibrinogênio alto. E, geralmente, é isso que a gente observa, pelo menos no início das infecções mais graves pelo coronavírus, tá? Qual é o momento que nesse processo de tromboinflamação o dímero D normalmente iria se elevar? Lá no final, que é a terceira coluna, que eu estou chamando de CID fibrinolítico, né, que é o tal do fenótipo sangrante. É a hora que o dímero D sobe, a plaqueta e o fibrinogênio despencam, é aquele doente que a gente começa a pensar se eu tenho que repor plaqueta, se eu tenho que repor plasma, se eu tenho que repor fibrinogênio, geralmente um fibrinogênio que cai abaixo de 100, né? E não é isso que a gente está vendo nesses casos de infecção pelo novo coronavírus. Então, o que está acontecendo no campo da hemostasia? Tá? Eu chamei de dímero D desproporcional, e que eu já falei para vocês que isso daí não é CIVD. Tá? Bom, se não é CIVD, o que pode ser? Na agressão pulmonar desse vírus, né, e vocês podem falar depois disso melhor do que eu, né, uma das marcas da lesão pulmonar que é muito agressiva é o depósito de fibrina dentro do alvéolo. Eu vou ser sincera, eu aprendi isso agora, tá? Com a Covid, eu não sabia que isso existia, tá? E esse conceito existe há muito tempo, né? Grandes agressões pulmonares se caracterizam por fibrina dentro do alvéolo, né? E isso eu fui olhar lá para trás, assim, há 15 anos já existe isso em publicações, chamado de coagulopatia do pulmão, pulmonar, né? E nas revisões sobre esse mecanismo de agressão do Covid no pulmão e com toda essa confusão aí da coagulação, já tem autores chamando de coagulopatia intravascular pulmonar, outros chamando de trombose microvascular in situ. Então, é uma coisa já conhecida, né, que talvez agora esteja só muito exuberante. E desse processo inflamatório dentro do alvéolo com formação de fibrina, né, a degradação dessa fibrina, eu vou ter dímero D. Então, esse mecanismo pode ser um dos mecanismos que justificam esse dímero D tão elevado que a gente está vendo, tá? Bom, então aqui é um desenho para a gente fixar o que seria uma coagulopatia pulmonar, né? Uma outra questão que eu ainda também não consegui resolver, né? Se este processo de acúmulo de fibrina dentro do alvéolo, que obviamente vai impactar a troca de gases, né? Na verdade, não ocorre junto com o vaso, porque o alvéolo tem uma camada única de célula e o vaso outra que passa ali, né? Juntinho do alvéolo também é uma camada única, e essa unidade aí, membrana de alvéolo com vaso, nessa agressão inflamatória tão grande, pode se confundir numa só, tá? Mas, então, estou localizando onde está o problema e onde está a fibrina. Bom, Monique, mas dímero D, normalmente a gente conhece como o quê? Como um indicador de que eu estou destruindo um coágulo esse que foi feito. Então, quando eu faço muito coágulo, eu tenho um dímero D muito alto. Que situação é essa? Embolia pulmonar. Bom, também junto com as publicações, né, do que a Covid faz, começaram a sair os relatos de casos de embolia pulmonar. E esse aqui eu trouxe porque, curiosamente, o exame de imagem foi feito para acompanhar uma pneumonia. E, por algum motivo, além de fazer só a tomografia, o exame foi estendido, você fez a angiotomografia, quer dizer, aplicou contraste, lá com suas características, e foi achado embolia pulmonar, tá? Apontado nas setinhas como locais de interrupção, né, do fluxo sanguíneo aí indicado pelo sangue contrastado,
tá? Então, só lembrar aqui o conceito de embolia pulmonar. É obstrução, né, de um vaso, e geralmente é um vaso mais calibroso, uma artéria pulmonar ou uma artéria lobar, tá? Então, este é o conceito de embolia pulmonar. E este trombo não sendo originado localmente no pulmão, ele vindo da periferia, né? Vem do membro inferior, bem das veias da pelve, mesmo que você não identifique, isto é o conceito de embolia pulmonar, é um coágulo que se desloca e vai se alojar num ramo, né, grande ou intermediário da artéria pulmonar, embolia pulmonar. Bom, esse é um outro conceito. Então, se a gente está vendo embolia pulmonar, que poderia ver num doente tão grave, tão inflamado, né? A pergunta a ser feita é a incidência de trombose venosa geral, aí incluindo embolia pulmonar e TVP, tá? Maior nesses pacientes com COVID, né? Quando comparados a outros doentes com sepsis viral tão graves, mesmo em uso de tromboprofilaxia. Por quê? Porque se for maior, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa diferente em relação a essa tromboprofilaxia. Então, antes de eu mostrar para vocês os estudos, né, de incidência dessas tromboses venosas, que também começaram, tudo isso assim, gente, tem 2 meses essa coisa toda, né? A novela em capítulos. Eu vou mostrar aqui o que as necrópsias começaram a dizer para a gente, tá? O que esses doentes têm? Tem uma intensa lesão alveolar, né, com processo inflamatório, com pequenos vasos, quer dizer, os vasos locais, esses vasos aí que têm um contato mais direto com a alvéola, trombosados, e hemorragia, tá? Que é uma complicação comum quando você tem trombose de um vaso muito pequeno, microangiopatia trombótica restrita aos pulmões. Então, de novo, essa trombose, né, ocorrendo nos pulmões em pequenos vasos, microvasos, né? E alguns trombos pequenos em vasos da periferia do pulmão, tá? Então, geralmente as publicações com necrópsia vão falar uma coisa parecida com isso aqui. Agora, vamos para os estudos clínicos, em estudos de incidência. Tem um monte. Eu trouxe alguns, tá? E eu resumo que essa incidência de trombose venosa, aí incluindo trombose venosa profunda, isto é, de veias periféricas, mais profunda, e de embolia pulmonar, né? Os relatos são incidências variando de 20% a 40%. Isso é muito? Isso é pouco? Bom, a incidência, né, no doente clínico, você tem que ver qual tipo de doente que você está olhando. Eu fui atrás disso. Os doentes de terapia intensiva, né, sem profilaxia, provavelmente a incidência de trombose está dentro aí desse intervalo, tá? Aí tem esse autor, um autor francês, Poissy, eu acho que é assim que se fala, que mostrou uma incidência de embolia pulmonar de 20%, com um controle histórico de 6. Esse controle histórico, aparentemente, estava até bem feitinho. Eles olharam a incidência de embolia pulmonar numa série de casos, no mesmo período do ano passado, do H1N1, né? E mostraram, olha, tá bem diferente, tá quase 4 vezes maior. E esses doentes todos, nos quais essas incidências estão sendo relatadas, estão em uso de tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular, tá? E aí começou o bafafá, mas assim, apesar da tromboprofilaxia, eles estão trombosando e eles estão fazendo embolia pulmonar, e por isso que eles estão ventilando mal. Tudo isso são perguntas que a gente está se fazendo, né? E começou também o lado um outro lado para explicar isso. Mas será que isso que a gente está vendo não é só tal da trombose in situ pulmonar? Por quê? Essas embolias pulmonares, se elas forem, por exemplo, subsegmentares, há uma dúvida se isso é um tromboembolismo verdadeiro. E espero, talvez, que tenha até alguém na plateia que possa detalhar mais essa informação.
Então, tem autores dizendo que essas elevadas incidências relatadas de embolia pulmonar nesses estudos, se você for rever, não são embolias pulmonares de artéria pulmonar ou de artéria lobar, são de vasos menores, e isso pode ser o que eles estão chamando de imunotrombose, trombose in situ, trombose pulmonar, enfim, eu não sei exatamente o nome que vai vingar nessa história. Bom, aí aqui eu trouxe um esquema, né? Já que não existe vacina ainda, e já que a gente não tem, né, um tratamento antiviral eficaz até o momento, né? E eu espero que a gente evolua nessas duas coisas. Tem um mundo aqui de passos inflamatórios e da coagulação que você pode especular que, se você agir, né, talvez você melhore um pouco essa que eu estou chamando de terceira guerra mundial do pulmão, né? Todo mundo tem direito de levantar essa teoria, né? Então, eu tenho aqui, primeira coluna, inflamação, por exemplo, inibidores da interleucina 6, que são medicamentos super novos no mercado, tem ensaio clínico com isso, é uma ideia. Eu tenho a nossa cloroquina e hidroxicloroquina, que parece que não vai ser muito eficaz, está entrando ali como anti-inflamatório, né? Tem os esteroides, os corticosteroides, né? Tem antiagregante plaquetário, né? Se você seguir essa linha aí da imunotrombose, você pode se perguntar, será que isso tem algum valor? Tem lá embaixo, né? No complemento, tem o C3 e o C5, eculizumab, que é um anticorpo monoclonal contra complemento que já está sendo usado na hematologia, é uma coisa super nova, né? Enfim. E lá no outro canto, né, do lado direito, eu tenho as nossas boas e velhas heparinas, né? E é dela que eu vou falar agora um pouquinho, que teoricamente ela pode ter um papel nessa tempestade inflamatória que está ocorrendo. O que a heparina faz? A heparina tem uma ação antitrombótica, óbvia, bem conhecida. Ela tem uma ação anti-inflamatória, tá? Não tão importante, geralmente a gente não usa heparina por esse motivo, mas isso sempre é evocado em todo estudo, todo uso novo da heparina, isso é evocado. E eu descobri que ela tem uma ação antiviral in vitro, tá? Na Zika, no SARS anterior, né? E in vitro, talvez até no SARS-CoV-19, in vitro, tá? Bom, a heparina, né, como ação anticoagulante em tromboprofilaxia, também é uma velha conhecida da gente, só lembrando aqui no lado esquerdo, eu botei um esqueminha mostrando que em doentes clínicos, né, ela tem uma importante ação, uma eficácia em diminuir os eventos tromboembólicos, a gente olha ali aquele estudo Medenox, doentes clínicos, isto é, não cirúrgicos, com placebo, uma ocorrência de tromboses venosas de 15%, com a enoxaparina 40%, que é a dose padrão da profilaxia, eu caindo de 15% para 5%. Tá? Mas do lado direito, eu também trouxe aqui uma curvinha de sobrevida, né, publicada há quase 10 anos atrás, mostrando também que em doentes clínicos, apesar do seu efeito, né, diminuindo a incidência de trombose venosa e potencialmente de embolia pulmonar, né, porque toda embolia pulmonar vem de uma trombose venosa, apesar disso eu não tenho impacto na sobrevida, tá? Então, com esse slide, o que eu quis fazer? Eu estou querendo colocar a heparina na profilaxia no lugar dela, até onde a gente conhece, né, até o momento. Nosso conhecimento em vários anos de estudo em doentes clínicos, aí incluindo infecção, tá? Bom, e por outro lado, também estudando para a COVID, eu descobri que tem uma linha de pesquisa, né? Isso foi publicado, está publicado há 2 anos atrás, olhar ali no canto esquerdo, 2018, não é uma revista assim muito importante, mas há quem estude, né? O papel da coagulação nessa microcirculação pulmonar nas síndromes do desconforto respiratório do adulto, seja por que motivo, seja por sepsis, né? Seja por trauma,
Eu vi até queimados e inalação de gases tóxicos, enfim. Existe uma teoria. E in vitro, né, o anticoagulante ele parece diminuir a injúria pulmonar e melhorar a oxigenação mais in vitro, tá? E aí, para minha surpresa, eu achei isso aqui, que é uma meta-análise de pequenos ensaios clínicos, todos chineses, né, nos quais vários estudos com heparina nebulizada, algumas subcutâneas, a gente não consegue identificar exatamente, mas que, no geral, como meta-análise, esse autor mostra um benefício do uso da heparina. Tá? Mas lembrando aqui que eu não estou dizendo que é uma anticoagulação, nem heparina sistêmica, nem heparina de alta dose. Eu estou tentando localizar o problema. Tá? Bom, então aí as cartas, né? Uma infecção nova, de um vírus de uma família, vocês me corrijam, já conhecida, né? Que pode cursar com grave injúria pulmonar, mas parece que o que está acontecendo ou não foi visto, ou ninguém prestou atenção nas epidemias anteriores, porque foram localizadas na MERS, na SARS, enfim, né? A gente está vendo doentes muito graves, alguns evoluindo, né, desfavoravelmente, com uma dificuldade de ventilação e dimerude no céu, tá? Muita gente comprou a ideia de que esses doentes devem receber anticoagulação plena. Qual o modelo que a gente usa hoje em dia, anticoagulação plena? A gente usa isso em tromboembolismo venoso, tá? Isso é bem conhecido. Muita gente comprou, tá? Por que eu estou dizendo isso? Olha essa tabela, tá? Com ensaios clínicos registrados naquele clinicaltrials.gov, né? Você vai lá. E na última vez que olhei, tinham 19 estudos registrados com diversos desenhos de anticoagulação, né? Como intervenção para ou ter um impacto na mortalidade, diminuir a incidência de trombose, diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir o número de pessoas que vão para a ventilação mecânica, vários desfechos. Mas tem gente que está apostando nisso. E a gente olha aqui que o braço controle é a nossa baixa dose de heparina, que seria o quê? O enoxaparina de 40 miligramas ou equivalente. Tá? Então, às vezes isso tudo me parece uma grande maluquice, mas pegou todo mundo. Tá? E tem aqui, ó, na França, no Canadá, na Suíça, tem gente que comprou essa ideia. Bom, não tem nenhum resultado ainda de ensaio clínico. Daqui a pouco a gente vai ter, mas os doentes estão aí. Os doentes estão aí, lotando os CTIs, morrendo às vezes, né, sem ter o direito a um ventilador. E tem alguns estudos observacionais tentando tirar alguma conclusão sobre anticoagulação plena, né, e desfecho em COVID, né? E aí, por gentileza do nosso amigo professor Márcio Nutti, ele me apresentou esse estudo há uns 5 dias atrás, que saiu na Blood semana passada. O que esse estudo tem diferente? Ele tem uma maneira, ele é observacional, mas ele tem uma maneira mais sofisticada de analisar. Logo, ele tem um resultado, digamos, mais robusto, né? E aí eu apresento para vocês a curva de sobrevida, né? E o tempo para chegar à ventilação mecânica, e esses doentes anticoagulados não tiveram nenhum benefício, nem em sobrevida, nem a prevenção de ir para um respirador, tá? Tem outros estudos dizendo que tem benefício, outros não sabem. Eu estou apresentando apenas esse, porque me parece, do que foi publicado até agora, o mais robusto, por a sua metodologia de análise um pouco mais sofisticada. Então, eu não estou levando fé nenhuma na anticoagulação para este problema, tá? Bom, então, o que a gente faz, tá? Os doentes têm 40 mil de dímero D, estão lá no respirador, né? O que eu faço? Eu tenho muita dificuldade de fazer diagnóstico de embolia pulmonar nesses doentes
Por quê? Motivos óbvios, né? O transporte para a angiotomografia. E talvez o momento que ele fique mais grave, né, que ele está no CTI, é o momento talvez mais difícil de eu fazer este diagnóstico. Quando ele entra com a falta de ar, esse diagnóstico até é mais fácil de ser feito, né? Isso quando eu tenho recursos em abundância, né? Isso dentro do SUS é muito difícil. Mas eu tenho que mudar a minha dose de heparina, quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu venho fazendo há 15 anos com esses doentes graves, né? A heparina de baixo peso molecular, ou qualquer heparina, ela tem um efeito dose-resposta, quer dizer, quanto mais heparina eu faço, né? Digamos assim, menos eu tromboso, mas eu tenho do outro lado da balança o sangramento. E não tem jeito, anticoagulação, por mais que eu tenha um benefício antitrombótico, né? Lá na minha avaliação de sobrevida, eu vou ter que ver esse efeito adverso que é o sangramento, né? Então, eu não posso, sem nenhum estudo controlado, sair aumentando a minha dose de heparina em nome de qualquer alteração laboratorial, tá? Porque essa são duas perguntas. Eu tenho que anticoagular esse doente? Eu acho que não, tá? Pelos motivos que eu apresentei aqui, tá? A gente vai ter que esperar o resultado dos estudos. Mas aumentar a dose da tromboprofilaxia? Porque aumentar a dose da tromboprofilaxia, isso não é uma coisa tão estranha assim, tá? Isso já é feito. Isso é feito, por exemplo, uma situação cirúrgica, né? Os doentes de cirurgia bariátrica geralmente são doentes com mais de 100 quilos, 120 quilos, 150 quilos, e alguém questionou se essa dose de enoxaparina, 40 miligramas, né, subcutânea, se isso é o suficiente. Quer dizer, eu tenho 60 quilos, se for fazer uma cirurgia, eu vou ganhar uma enoxaparina de 40 miligramas, né? Uma pessoa de 150 quilos, essa enoxaparina vai ser a mesma coisa? Então, essa situação clínica, eu achei alguns ensaios clínicos, né? E parece ser eficaz e seguro eu fazer essa dose que a gente chama de intermediária, né? Na maioria dos estudos, essa dose que foi testada é uma dose que vai variar ou enoxaparina, 40 miligramas de 12 em 12, só lembrando para quem está mais esquecido, né? Profilaxia com enoxaparina, 40 miligramas uma vez por dia, né? E isso é uma coisa que se usa de 50 a 100 quilos, tá? Então, uma dose aumentada, que eu estou chamando aqui de intermediária dessa profilaxia, seria 2 vezes ao dia, ou uma coisa um pouquinho mais fácil, né, da gente memorizar, uma dose por quilo, né, que seria de 0,5 miligramas por quilo de 12 em 12. Essa dose é exatamente a metade da dose da anticoagulação plena com enoxaparina, tá? A gente apresenta tudo a enoxaparina e as outras heparinas a gente adapta, tá? Então, o que eu estou dizendo? Tromboprofilaxia numa dose maior foi testada, tá? Talvez a situação que você mais testou e tem ensaio clínico, essa que eu estou falando da pré-cirúrgica, infecção eu não achei. Você eventualmente pode até usar, mas é uma coisa, né, individual, uma opção, uma conduta individual que a gente toma em certas situações, quando o risco de trombose é muito grande, mas existe na situação cirúrgica, tá? Bom, e aí, o que eu faço, né? Essa é a terceira aula desse tema. As 3 aulas foram diferentes, tá? E a cada aula eu me posiciono de uma maneira de acordo com as evidências. Então, uma coisa que a gente deve reforçar gente, não tem motivo nenhum para não fazer a profilaxia com heparina de baixo peso molecular. São doentes graves. E essa profilaxia é no que o doente internou, não em casa. Tá? Ele internou, ele está na enfermaria, está hipoxêmico, não está no respirador, não está chocado, não. Ele tem que fazer a profilaxia nessa dose padrão. E os mais gordinhos a gente pode aumentar um pouquinho, tá?
Estou falando isso porque é um dos fatores de risco, né? Pelo menos uma infecção é mais complicada, depois os infectologistas podem me corrigir, é a obesidade, né? E a gente tem observado isso. Então, fazer uma profilaxia adequada ao peso do doente. O que eu faço com essa dose intermediária que está sendo adotada por muitos hospitais, né? Inclusive na rotina do HU, eu usei o verbo considerar para deixar, né, o pessoal mais à vontade para pensar nisso, mas, na verdade, a gente não sabe se isso é uma conduta eficaz e segura nessa situação. E a gente tem ensaios clínicos que daqui a pouco vão dar os resultados para a gente. É proibido fazer? Não é proibido fazer, mas a gente não sabe exatamente se isso vai ter algum benefício, tá? Mas eu estou suspeitando que esse doente tem uma trombose, tá? Quando a trombose é de membro, a semiologia ajuda muito a gente, tá? Perna, uma inchou mais que a outra, tem uma diferença, um edema que não existia, tá? Ou tinha um catéter naquele membro, membro superior idem, né? Um edema que é assimétrico, principalmente em uso de catéter, nesse doente está acamado, eu vou tentar fazer diagnóstico, né? O ultrassom, se você tiver um lugar com algum recurso, o ultrassom na beira do leito não é uma coisa tão difícil assim, tá? Mas se a minha suspeita for de um tromboembolismo pulmonar, seja porque o doente está ventilando mal, ou seja porque ele vinha com um dímero D de 1.000, depois 5.000 foi 40.000, embora eu esteja dizendo, olha, isso pode ser só da agressão pulmonar, mas eu não acredito, Monique, eu acho que ele pode ter uma embolia pulmonar. Eu também acho, mas a gente vai ter que fazer angiotomografia. A gente vai ter que bolar maneiras, né, seguras para o doente e para a equipe para deslocar esse doente, como qualquer outro doente grave que está no CTI, a gente, quando pode, faz o diagnóstico diferencial lá da embolia pulmonar. Tá? E uma coisa que eu não falei nas outras aulas, e que é a tal da profilaxia pós-alta, que eu dizia, ninguém sabe nada. Mas agora, quem escreve sobre o assunto já está começando a se posicionar, né, que isso provavelmente é uma coisa inteligente, que a gente também vai ter que esperar o ensaio clínico, mas existe uma tendência de você aceitar a profilaxia pós-alta, que já é feita, né, em doentes clínicos, com droga oral, porque seria mais fácil e mais barato. No SUS, eu realmente eu não sei como é que a gente vai poder pensar nisso, porque é difícil a gente dar rivaroxabana oral, porque é caro, e é difícil a gente dar enoxaparina, mesmo numa dose de 40, porque também é caro, e a gente não tem, quer dizer, o hospital teria que bancar isso, né, num período aí de 10 a 15 dias, mas provavelmente isso vai começar a sair nos guidelines, né? No NIH já tem, eles estão aceitando uma tromboprofilaxia de 10 a 15 dias com rivaroxabana 10 miligramas, e eu li de uma autora que a Inglaterra, né, o Ministério da Saúde lá da Inglaterra, isso não está no seu guideline atual, que foi atualizado no início de maio, mas eles vão atualizar em junho, e uma das autoras falou que vai ser sugerido, tá? Então, resumindo, né, o que é essa história? O problema dessa história é a rapidez dos acontecimentos, né, é o atropelamento de todos, né, doentes, médicos, sistemas inteiros, não só dentro da saúde, cidades paradas, pessoas morrendo, né, pessoas que a gente conhece morrendo. Então, a gente realmente tem que parar um pouco, respirar fundo e ver. Por mais bem intencionado, né, que eu esteja, para traçar uma conduta que eu digo, olha, isso é definitivo, se você não estiver fazendo isso, está errado, né? Isso lá é a ponta dessa pirâmide, né? Que é a prática clínica, os guidelines. E, geralmente isso é escrito, não é nem depois de um ensaio clínico, né? De preferência depois de vários ensaios clínicos, e aí eu faço uma meta-análise e eu vejo que eu vou fazer mais bem do que mal, e aquela prática vai ser justificada.
pela velocidade dos acontecimentos, a gente parou ali na setinha vermelha, né? E dos case reports com 5 mil, case reports com 96 mil casos, né? Mas é case report, né? Algumas observações que a gente fala. Bom, a gente sugere isso, mais um estudo prospectivo ou com outro desenho deve ser feito. Várias condutas começaram a ser tomadas. Então, eu acho que a gente, em relação à tal da coagulopatia, né, do coronavírus, da Covid, né, isto não é um CIVD. Dimer-U-D é sim marcador de mau prognóstico. Tá? Provavelmente ele está refletindo uma coisa que a gente vê parecida, mas nunca viu desta maneira, que é uma grande injúria pulmonar, que ali eu tenho um braço de coagulação, destruição de fibrina e Dimer-U-D no céu, né? Não necessariamente esses doentes estão escapando da tromboprofilaxia, tá? E eu tenho que ter um pouco mais de cuidado antes de propagar, né? Heparina para todo mundo e vamos aumentar a dose que isso vai melhorar, tá? A gente pode, no final, causar mais mal do que bem. Heparina sangra, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Esse foi o último. Obrigada. Estou aberto aqui a perguntas de quem vê esses doentes. Olá, professora Monique. Oi, Diego. Você... Eu vou moderar aqui as perguntinhas. Obrigado pela sua apresentação, de extrema valia e muito importante nesse momento, porque estamos aprendendo ao curso dessa infecção, né? Então, conhecimento, ainda mais de especialistas, é extremamente importante e é extremamente enriquecedor. Bom, tivemos algumas perguntas, avisando a todos, as perguntas vão ser realizadas pelo chat, porque fica melhor de se manter uma coisa mais dinâmica, né? Então, eu vi que tem gente com a mãozinha levantada, se puder realizar pelo chat, eu agradeço. De repente, você até agrupa, né? Porque deve ter perguntas semelhantes, né? Exatamente, é o que nós temos feito ao longo desse tempo. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi da Clarice. Ela disse que ao longo respondeu, mas vou fazer porque ela realizou essa pergunta, tá? Ela gostaria de saber se há alguma recomendação de anticoagulação profilática para paciente ambulatorial com coronavírus, só pela evolução do dedímero. Não. Tem dois doentes ambulatoriais, né? Tem o doente pós-alta, que foi esse que eu abordei, botei ali no último slide, que esse é mais fácil, o que a gente é um conceito que já existe anticoagulação profilática, tromboprofilaxia estendida, tá? Então, os autores provavelmente vão utilizar esse conceito que a gente tem de outros doentes, vai para casa 10 a 15 dias. O doente ambulatorial não tem nada, tá? E eu ficaria mais tranquila com esses doentes, porque basicamente esses Dimer-U-D muito elevados são doentes que têm insuficiência respiratória, tá? Então, eles vão estar no hospital, mesmo que não vá para o respirador, né? São doentes que estão em observação. Eles têm hipoxemia, você vai fazer a profilaxia enquanto ele estiver lá, né? E você vai ver o nível de inflamação que ele tem, você pode investigar, fazer um Doppler, enfim. O doente ambulatorial, não tem por que a gente pensar nisso, tá? Esse é o doente mais difícil da gente dar orelhada, tá? De fazer no medo. Tá? Ok, obrigado. Pergunta da professora Simone. No HU, inicialmente atendemos os pacientes e eles estavam assistindo desde o início. Entretanto, atualmente, eles estão recebendo pacientes já com a doença avançada por mais de 10 dias, vindo de outros hospitais. O que você tem observado nesses pacientes que estão dando entrada no HU? Então, eu tenho tabuladas
né? Tem que chamar tabulado porque o meu projeto está no CEP, né? Então, a gente não pode oficializar nada, estamos lá. Mas eu olhei 60 internações, essas foram as primeiras internações e foram de doentes que a gente estava recebendo exatamente, ambulatoriais, né? Então, eu tenho uma observação de doentes menos graves e alguns doentes mais graves. Todos fizeram profilaxia com a dose correta, tá? HU, joia, 100%. A gente não precisou falar nada disso, todo mundo fez, todo mundo atento. E alguns doentes, mesmo em tromboprofilaxia, tiveram uma evolução ruim, né? São doentes com choque refratários, uma ventilação muito difícil e vão evoluindo para óbito. A gente não estava acompanhando o dímero D, nem fibrinogênio, mas plaqueta, tá, PTT, não tenho nada a acrescentar, tá? Nem critério de CIVD muitos fizeram, mas são doentes que, a despeito da profilaxia, tiveram uma evolução ruim. Eu, particularmente, acho que a gente não tem que mudar muito a conduta, tá? 40 de enoxaparina para todo mundo, e se tiver muita angústia e o doente tiver um baixo risco de sangramento, porque esse doente mais grave, ele começa a ter mais risco de sangramento, tá? Ele pode ter trombocitopenia, ele usa várias drogas, ele é um doente todo invadido, mas se houver muita angústia, eu acho que 40 miligramas ela pode ser feita, mas isso não é uma conduta absoluta não, tá? E provavelmente de análise mesmo, né, numérica e estatística desse doente com esse perfil, eu vou ter mais ou menos daqui a uns 15 dias, Simone. Não sei se respondeu a pergunta. Ok, muito obrigado. Aqui temos outra pergunta que é da Paula. Olá, professora Monique, parabéns pela apresentação. Obrigada, Paula. A senhora sugere algum corte de dedímero para anticoagulação numa dose maior? Nunca. Isso é fake news, tá? E eu estou segura para falar isso agora, tá? Há 2 meses atrás, não. Por quê? Porque esse problema começou a aparecer e vários serviços, e na sua maioria internacionais, começaram a fazer algoritmos cortando em dímero D, né, acima de 3.000 anticoagule. Isso é um desespero, né? Foi muito difícil. A minha aula eu tentei mostrar a construção desse conhecimento, quer dizer, isso está aparecendo para todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que agora que a gente tem necrópsia, que a gente tem esclarecido essa questão da incidência da embolia pulmonar, que a gente sabe da imunotrombose, que a gente sabe que essa embolia não é embolia, é uma trombose subsegmentar, não tem lugar para anticoagulação de desespero. Eu sei que tem gente boa, amiga, serviços conhecidos que adotaram isso também, mas eu acho que todo mundo tem que respirar e rever essa conduta, tá? Obrigado. Infelizmente eu não tenho o nome, mas está identificado aqui como Galaxy Tab S3, provavelmente alguém que está acessando do serviço ou dentro da unidade hospitalar. Muito obrigado pela participação, por estar disponibilizando seu tempo também de participar desse momento. E a pergunta é o seguinte: boa noite a todos. Gostaria de saber quem seriam, a princípio, esses pacientes candidatos à profilaxia estendida pós-alta hospitalar? Inequivocamente, todo mundo que conseguiu sair de um respirador, né, e sobreviveu, tá? E provavelmente, tá? E aí eu acho que a gente pode ter, se houver condições, o acompanhamento. Você pode dar alta, o doente não foi para o respirador, mas ele ficou hipoxêmico, né, lá, 7 dias, né, hipoxêmico. Tem um dia que ele melhora, geralmente na DIP é assim, né? A gente vê, o doente passa a não depender mais do oxigênio, né? Fica bem, já está sem febre, não dependeu do oxigênio, ele tem alta. Esse doente, eu acho que ele pode fazer uma tromboprofilaxia estendida. Se você tiver exame, né? Se tiver principalmente um fibrinogênio, né, um dímero D, você pode olhar para, não é ver se está fazendo trombose ou não, é ver como está, e proteína C reativa, né? Eu acho que isso ajuda você a ver se esse doente, como é que ele está evoluindo nessa inflamação.
e uma média de 5 a 10 dias, tá? Dentro do SUS, repito, né? É mais difícil você ter esses exames e você ter o acesso à medicação, tá? Obrigado. Obrigado. A Silvia Dalcomo, ela pergunta: Oi, Silvia. é válido ajustar pelo anti-XA, se for disponível? Não, não. A gente não precisa botar nenhuma confusão nessa história, nem gastar mais dinheiro, tá? Minha bandeira é nessa história. Esquece esse XA, isso é excesso de dinheiro. Ok. Fernanda, médica do CTI. Pacientes grandes, obesos, tenderiam a estender a anticoagulação independente da gravidade ou do nível de dímero D? Não, então o que eu acho que do obeso? A gente pega o peso dele, tá? E se a gente tem o peso e se pergunta, eu vou fazer tromboprofilaxia, dose padrão, tá? Eu vou fazer a tromboprofilaxia dose intermediária. E aí eu calculo pelo peso. Tá? Tem até uns esqueminhas. Eu vou fazer dose padrão. Eu vejo o peso dele, eu posso fazer 60 uma vez por dia, ou 40 de 12 em 12. Isso tem umas tabelinhas, é de orelhada, porque não tem ensaio clínico para isso, não. Tá? Mas eu tenho que ver qual é o meu objetivo. Tá? E, por exemplo, o doente tem 120 quilos. Eu faço uma opção de uma tromboprofilaxia por dose intermediária, tá? Eu vou fazer 60 de 12 em 12. É 0,5 de enoxaparina de 12 em 12, tá? Isso seria um guia, tá? Obrigado. Meloy. Para avaliar o risco de sangramento, existe algum score clínico que seja mais recomendado nesse tipo de paciente? Então, olha só, existe um monte de score. Você pode usar o score que você usa no CTI ou na sua enfermaria quando você vai fazer a profilaxia do seu doente, tá? Não tem um score específico. O que a gente sabe que não é esperado que esse doente sangre mais do que um outro numa mesma situação inflamatória, tá? Porque é muita inflamação. Né? Está sendo chamado de stick blood pelos ingleses. Né? Tem uma autora que fala que é o sangue pegajoso, porque o fibrinogênio vai lá no céu. Então, a gente não espera que eles sangrem a mais. Vão sangrar no mínimo igual. Agora, se for um velhinho, né? Se teve aquela coisa, teve uma cirurgia prévia, tem história de úlcera, babá, a gente vai considerar. Tem plaqueta baixa, tem plaqueta abaixo de 50 mil, de 25 mil, está dialisando, função renal. É a mesma cartilha, tá? Ok, professora Monique. Mais uma vez, muito obrigado. Alguém da sala tem ainda alguma pergunta, alguma dúvida? Quer esclarecer alguma rotina que é feita no hospital e que não tem? Bom, surgiu aqui. Mais uma, da Clarissa. A senhora tem mais um tempinho ainda com a gente? Tenho a noite inteira para falar de Mirodê. Eu não sei se vocês têm. Quando a senhora quiser, estou aqui. Vamos lá, vamos lá. Clarice, ela pergunta: paciente com fenômeno microvascular periférico, está indicada a tromboprofilaxia prolongada? Não, aí tem que ter muito cuidado, né? É descrito esses fenômenos vasculares periféricos, você tem que tentar ver, né? E aí o vascular ajuda um pouco. Se isso tem cara de ser uma embolia, né? Venosa, né? Desculpa, embolia arterial, né? Que isso a gente vê, às vezes vem em sepsis. Você tentar ver o que é, aí porque às vezes tem que anticoagular, tá? Mas isso no COVID, isso é uma exceção de exceção, isso é uma situação que a gente às vezes vê em CTI. Né? Aí você vai fazer Doppler todo canto e na dúvida você vai anticoagular. Tá? Aí tem que ver se o membro foi afetado, se você tem isquemia, se tem necrose, a gente aí precisa da ajuda da vascular ou da angiologia, tá? Perfeito, professora.
Muito obrigado mais uma vez, em nome da DIP, eu agradeço esse momento que a senhora disponibilizou. Eu quero também avisar a todos aqui que a professora Monique Loureiro tem uma rotina escrita, né, do que está sendo realizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, nosso querido HU. Então, todos podem acessar no site do próprio hospital. No site do HU, né, todos podem encontrar lá. Nossas aulas estão todas disponíveis na plataforma do YouTube. A gente pode encontrar o canal da DIP lá, né, que é o nosso canal digital, que tem nome de PPG DIP espaço UFRJ, pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias da UFRJ. Temos também o nosso canal, onde todo mundo pode estar atualizado do que está ocorrendo nesse mundo, né, nesse momento novo de ensino, que é o ensino à distância, o ensino digital, e tem todas as atividades sendo divulgadas, tanto através da nossa pós, como no canal do Facebook, que tem também, vocês acham também com o nome do programa de pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, professora Monique. É um prazer conhecê-la e tê-la aqui nesse momento. Eu que agradeço. Estou disponível lá no HU para a gente construir junto, né, esse conhecimento. Tá ok? Ok. Qualquer um que tiver dúvida, posso passar o seu e-mail? Pode passar o e-mail, até porque isso a cada semana, a cada 15 dias, né, a gente tem uma publicação nova e a gente vai reavaliando. Tá ok? Muito obrigado. Uma boa noite a todos.